Vencer é importante. Vencer faz a diferença. Hoje no nosso podcast estarei falando sobre vitórias, conquistas e sucesso. Meu nome é Sam Silva, sou diretor executivo da Siemens Biopharma, executivo da indústria internacional e nacional, professor adjunto da Universidade da Georgia em Atlanta, sou apaixonado pra caramba por liderança e desenvolver pessoas e levar pessoas de onde elas estão para onde elas querem ir. Essa é a razão desse podcast. Você que está participando e tem sido acrescentado, eu quero pedir a você se inscreva e deixe seu comentário. Você que está ouvindo seu podcast, seja no trabalho, na sua caminhada, se está fazendo diferença para você, compartilhe com alguém. E seu comentário é muito importante para mim. Se inscreva e participe. Hoje estarei falando sobre vitória, conquistas e sucesso. Talvez sua vida tenha sido bem difícil, mudou bastante com essa pandemia. E a pergunta é, como fazer, Sam? Como poder andar? Como fazer se eu me sinto um derrotado ou uma derrotada? Gente, quero falar para você o seguinte, a celebração é muito importante. Talvez você se sinta abalado por achar que não tem o que celebrar. E eu quero lembrar do nosso episódio anterior, nosso podcast número 2. Falamos sobre visão. A visão é muito importante, porque a pergunta é, hoje eu quero falar de sua visão para a sua carreira. Qual é a sua visão para a sua carreira? É muito importante você definir isso. Por quê, gente? Porque a visão, ela nos move. A visão é a mola propulsora. A visão lhe impulsiona, lhe catapulta para frente. E hoje quero falar sobre a visão de sua carreira. Das áreas da vida que nós falamos, eu citei algumas. Foram elas fé, família, finanças, fitness, ou físico. Foram 4 áreas que eu mencionei que seria importante você definir a sua visão. E minha pergunta para você é, na sua carreira, qual é a visão que você tem para a sua carreira? Qual é a visão? Para onde você está indo na sua carreira? Você precisa definir. Eu quero dizer a você o seguinte, gente. Muitas vezes nós estamos tão frustrados, tu estás tão abatido, tu apanhaste tanto da vida, tu estás tão enclausurado no teu ambiente, tu estás tão entupido de conteúdos negativos que tu nem consegues imaginar a sua carreira adiante. Tu não consegue dizer, eu quero ser um coordenador, um supervisor, um inspetor, um gerente, um técnico de futebol, um coach. Eu quero ser um músico. Você nem consegue assoletrar que tu queres ser um gerente, um vice-presidente, um diretor, porque sua mente está tão enclausurada. Não tem problema. O mais importante é, todo mundo está onde está hoje, começou onde eles estavam ontem. Você precisa entender o que é progresso. E sobre isso eu quero falar hoje. Sucesso, vitórias, conquistas. E o que é uma vitória? O que é uma conquista? O que é sucesso? Sucesso é se tu estás hoje mais próximo do teu destino que tu queres ir, da visão. Por isso que é importante a visão. Para onde você está indo. Então, você imagina comigo, você é hoje no teu cargo alguém que aspira um cargo de gerência. Talvez antes de gerente, você precisará ser coordenador. Antes de coordenador, tu vai ter que ser talvez o encarregado, talvez líder. Não sei quais são as descrições ou as titulações da realidade de onde tu trabalhas. Mas é muito importante você ter a visão de como essa pessoa do futuro será. Como é que é o gerente dessa sua posição? Como é que ele age?
e você já imaginar se está mais próximo. Então, há algumas definições importantes que você precisa categorizar dessa sua visão de carreira. Quais são as coisas que você precisa conquistar para chegar lá? Talvez sejam coisas bem claras, bem tangíveis. Então tem conquistas tangíveis e tem conquistas talvez intangíveis. Então estamos aqui categorizando vitória, conquistas e sucesso. Gente, se tu queres ir para um cargo de gerência no teu cargo, você quer ser um encarregado, um líder da sua empresa, da empresa onde você trabalha. A primeira coisa que eu quero perguntar a você, como descreva, crie essa imagem na sua cabeça. A imagem já está criada de você sendo um gerente. Na sua cabeça já está criada a sua imagem de você sendo coordenador ou coordenadora. Na sua cabeça está criada a imagem de diretor. Quais são as competências dessa pessoa? Quais são as atitudes dessa pessoa? Tu sabe descrever com detalhes como são essas pessoas? Quantas horas essas pessoas trabalham no apagar das luzes? Quando todos saem do escritório? Então tu precisas definir. Então vamos colocar aqui de uma forma bem prática. Eu vou dizer a você que um gerente, ele domina as ferramentas de trabalho que são colocadas no seu ambiente de trabalho, no seu escritório. Então, quais são? Pergunta bem clara. Quais são as ferramentas de trabalho que são usadas no seu ambiente de trabalho que o gerente precisa dominar? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Concorda comigo? Eu só posso dar uma caneta para ti se eu tiver uma caneta. Eu só posso dar para ti uma caneta preta se eu tiver uma caneta preta. Se eu tiver uma caneta preta, eu não posso dar uma caneta azul. Concorda comigo? Isso faz a diferença. Então, o gerente já vai poder gerenciar se ele tiver para dar. Ou seja, se ele domina algo para auxiliar o outro. Então, uma coisa clara, por exemplo, são as ferramentas de trabalho que esse gerente vai usar. Quais são as ferramentas de trabalho? Essa pessoa entende, sabe manipular muito bem um Excel. Então, não é o Excel básico, no mínimo não é o básico. Talvez seja o Excel mediano. Então, quais são as ferramentas que essa pessoa domina? Essa pessoa tem uma capacidade de pegar o Excel, essa pessoa tem a capacidade de escrever uma carta de negociação com o fornecedor. Essa pessoa tem condições de escrever uma carta de parabenização para um colaborador. Essa pessoa tem condição de escrever uma carta de admoestação para um colaborador. Essa pessoa tem condição de escrever um e-mail de recomendação para uma promoção no trabalho. Essa pessoa tem condição, então você percebe que é uma pessoa que sabe se expressar. Então falamos aqui, é uma pessoa que domina o Excel, é uma pessoa que sabe se expressar verbalmente e por escrita. Então minha pergunta para ti é, como está a tua escrita? Como está a tua capacidade de redação? Muitas vezes a pessoa aspira, mas não define. Então quando eu tenho uma imagem clara na minha cabeça, essa imagem clara eu consigo granular para ti. Puxa, o gerente ele sabe escrever. Então por muito tempo eu escrevo. Eu estou falando de eu, Sam. Eu descobri que a escrita é uma arte. Meu pai é formado em letras. E ele lia, para mim, literatura de cordel. Amo literatura de cordel. As rimas, as questões das palavras, as palavras complexas vindas do homem simples do campo. E eu me apaixonei pela literatura. E descobri que da escrita é uma arte. E eu decidi me aperfeiçoar. Então, desde os meus 18, 16, 18 anos, eu faço o esforço de escrever. E eu ensaio, eu me lembro de ter ensaiado escrever, por exemplo, carta de recomendação, recomendando um colaborador, recomendando alguém para uma promoção.
Então você tem praticado a escrita. Um bom leitor, ele sabe se expressar bem verbalmente e ele sabe se expressar bem na escrita. Mas começa com a leitura. Eu bato o olho, eu sei quem lê e quem não lê. Uma pessoa que sabe se expressar, uma pessoa que sabe ler, ou a melhor que sabe se expressar, sabe falar, é uma pessoa que lê. Eu bato de cara, eu sei, na minha equipe, quem tem costume de ler com mais frequência do que outros. Porque você vê como as pessoas se expressam. Eles conseguem verbalizar. E na escrita também. Então, o seu vocabulário, a sua ortografia, né, você consegue pontuar bem. Então, isso são detalhes. Veja que eu estou granulando como é a minha visão de futuro de gerente. Então, eu não tenho só na minha imagem o gerente, a minha imagem de gerente é eu chegando na empresa, como eu sou gerente, eu chego às 10 horas da manhã. Não, tá com a imagem errada. Né? Então, a pessoa imagina isso e não entende que é o oposto, é mais trabalho. Se você tem mais responsabilidade, você vai ter mais sucesso. Eu não conheço ninguém que tem menos responsabilidade e está galgando sucesso. Então, eu quero dizer a você o seguinte, quando você descreve essa imagem, quando você entende para onde tu vais, que é composta essa imagem clara de quem tu queres ser, no caso estou falando de carreira aqui, você consegue granular. Cara, eu vou melhorar minha escrita. Como eu vou melhorar minha escrita? Cara, eu vou ler todos os dias. Eu vou ler 3 páginas por dia do livro. Veja que eu estou aqui colocando já alvos bem claros, metas bem claras, para você galgar esse caminho. Então, para você, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, o que você tem para celebrar? Talvez se você não tem uma visão clara para onde você vai ficar difícil você celebrar. Porque não tem o que conquistou, não tem olhar para trás e ver o que você conquistou. Não tem o que olhar para trás e você ver o que foi conquistado. Então, quando você define quem tu queres ser, e você define, pô, eu preciso aperfeiçoar o Excel, então eu vou trabalhar com o Excel, seja um curso ou eu mesmo começar a trabalhar na minha tabela. Como é que eu seleciono aqui células? Como é que eu apago células? Como é que eu adiciono isso? Como é que eu faço uma tabela dinâmica? E eu mesmo começar a fuçar, ou tentar tirar dados do meu banco de dados, eu mesmo começar a trabalhar isso no Excel e definir isso. Aí eu olho para trás e vejo, puxa, semana passada eu não sabia fazer isso. Então percebe, eu falei sobre conquistas. Então essa pequena conquista é algo celebrável. Então mesmo não sendo grande a tua conquista, eu quero que você aprenda a celebrar. Então na vitória, conquista e sucesso, é muito importante tu aprender a celebrar. E quem trabalha comigo sabe, eu gosto de celebrar. Eu preciso aprender a celebrar. Celebrar pequenas conquistas. Algumas celebrações é para mim mesmo. Então, hoje eu trabalho melhor o Excel do que eu trabalhava ontem. Isso é algo memorável. Então, comemore, ou seja, torne isso memorável. Fique na memória. Eu preciso celebrar minhas pequenas conquistas. E as vitórias são feitas dessas celebrações. Agora, se eu não sei qual foi o progresso que eu tive, vai ficar difícil eu poder seguir em frente e celebrar. Então, muitas vezes eu vou ter um problema de estar abatido. Vou ficar abatido porque eu não estou celebrando minhas pequenas conquistas, mas porque você não definiu tua visão. Então, para um pouco hoje. Eu quero que você defina para mim essa tua visão de sucesso na tua carreira. Pode ser para 10 anos, pode ser para 5 anos, pode ser para 3 anos, pode ser para 1 ano. Mas tenha claro, porque a visão vai proporcionar a você conquistas, vitórias e sucesso. O sucesso é composto de pequenas conquistas ao longo do caminho. Vou repetir, o sucesso é composto de pequenas conquistas ao longo do caminho.
Mas quando eu não somo minhas conquistas, eu esqueço de celebrar meus sucessos. Porque simplesmente eu estou ignorando a imagem que eu tenho do adiante. Eu me vejo como um profissional de saúde, com um escritório, com a assessora recepcionando lá. E eu tenho 8 escritórios com pessoas que vão estar alugando para mim. E nós estamos compondo a equipe e estaremos discutindo protocolos. Essa visão tem que estar clara. E aí hoje o que é que eu fiz? Adicionei mais uma especialização. Hoje o que é que eu fiz? Eu treinei mais um aspecto de uma especialidade que eu não tinha. Percebe? Quando definir a tua imagem, você vai poder celebrar suas conquistas, suas vitórias e seus sucessos. Hoje eu quero que você, assim que acabar esse vídeo, você pegar papel e lápis e descrever como é a sua imagem de sucesso na sua carreira. Fala para ti mesmo. Como é que é esse dia dessa pessoa de sucesso? Qual é a posição? E aí eu falei sobre os aspectos tangíveis e os aspectos intangíveis eu quero falar agora. Os tangíveis, eu te falei, ferramentas de uso, técnicas e processos na tua empresa, na tua corporação, onde tu estás. Isso é bem claro, é bem tangível. Tem que saber Excel, tem que saber PowerPoint, tem que escrever bem, tem que falar bem, tem que saber o básico de inglês, saber o básico de qualquer outra ferramenta, algum software, ponto. Agora, e os intangíveis? Os intangíveis é mais interessante, sabe por quê? Porque você e a torcida do Flamengo concordam comigo. Não é interessante? Tem que ser uma pessoa simpática. Tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar com os outros. Tem que ser uma pessoa proativa. Tem que ser uma pessoa que sabe absorver o impacto. Tem que ser uma pessoa que sabe lidar com pressão. Tem que ser uma pessoa que sabe encorajar os outros. Tem que ser uma pessoa generosa. Tem que ser uma pessoa que sabe ouvir. Uau! Como é que você está em cada técnica dessa? Como está a sua capacidade em cada área soft dessa? Então falei de tangíveis e os intangíveis. Lista para mim quais são os tangíveis e os intangíveis dessa pessoa de sucesso na tua posição. Para que nesse mês você possa dizer, eu adicionei, eu estou adicionando mais uma capacidade. Eu vou focar em ler melhor, em ler mais. Qual literatura que seu chefe recomenda você ler? E seja sensível a isso. Gente, se você foi acrescentado, quero pedir a você, se inscreva no meu podcast. Deixe seu comentário. Vai ser muito especial para mim. Muito obrigado. Na realidade, vai ajudar outras pessoas a achar esse podcast. Também peço a você que compartilhe. Me siga nas minhas mídias. Vamos criar essa comunidade. Estou aqui para servir e quero te conhecer melhor. Até a próxima.